Prosseguindo no mandado de injunção, galera, consideradas todas aquelas questões que já apontei no vídeo anterior que são fundamentais, qual que é o objeto, né, do mandado de injunção? Nós estamos diante de uma omissão legislativa. O legislador tinha que atuar, tinha que editar uma norma e não edita. E por isso existe uma omissão legislativa. Essa omissão pode ser total ou pode ser parcial. Mas vejam que essa norma não pode ser auto-aplicável, porque se a Constituição Federal traz uma norma que é auto-aplicável, é porque ela não depende de regulamentação. Então, retomando aquele conceito lá de normas constitucionais e de norma auto-aplicável, que vocês com certeza estudaram em direito constitucional, nós não podemos estar diante de uma norma auto-aplicável aqui. O que acontece nesses casos? A Constituição prevê uma determinada garantia, prevê um determinado direito, e esse direito, para ser exercido, depende de regulamentação. E a Constituição vai dizer isso expressamente. Ela vai dizer que o legislador deve regulamentar tal coisa, que o legislador deve editar uma lei, complementar ou não, enfim, ele deve regulamentar aquilo. E ao não regulamentar, ele acaba por violar direitos. É esse o objeto do mandado de injunção. Então, é omissão legislativa, seja ela total ou parcial. Eventualmente, se a norma foi editada, né, mas ela é insuficiente, nós também temos aí uma possibilidade de impetração de mandado de injunção pela omissão parcial, como já vimos. Agora, se a norma é auto-aplicável e existe um direito violado, sendo violado por conta do desatendimento daquela norma, eu não tenho caso de omissão, porque se a norma é auto-aplicável, ela já está ali pronta para regulamentar a situação e conceder, permitir a fruição daquele direito. Então, neste caso, nós vamos usar o mandado de segurança, porque existe um direito líquido e certo sendo violado ou sofrendo ameaça nesse caso, porque a norma já existe. Este instrumento que nós estamos vendo agora, o mandado de injunção, é somente para situações em que a norma não é auto-aplicável e pela falta de regulamentação o direito não pode ser exercido, ok? Quem pode impetrar o mandado de injunção, né? De quem que é a legitimidade para o mandado de injunção? De qualquer pessoa que tiver um direito violado. Então vejam, não é uma ação que se enquadra lá naqueles legitimados do 103, não é uma ação de controle abstrato, não é uma ação de controle principal de constitucionalidade. Portanto, aquele regramento não se aplica, ele vai se aplicar para a ADO, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para o mandado de injunção, é qualquer pessoa que tiver um direito violado em razão da omissão inconstitucional. Então, eu, vocês, qualquer um de nós, podemos impetrar um mandado de injunção nesse caso, ok? O legitimado passivo é o órgão responsável pela edição da norma. Não é uma norma que o Congresso Nacional tem que editar, ele é o legitimado passivo, ok? O legitimado passivo não será a pessoa jurídica de direito público ou privado que não atende, que não concede o direito em razão da falta de regulamentação. Então, no caso da aposentadoria especial, se faz um pedido para a administração pública, esse pedido é indeferido. Esta pessoa jurídica que indeferiu não vai ser necessariamente a parte do mandado de segurança. A parte é o órgão que não editou a norma e porque não editou a norma impede que aquela pessoa jurídica conceda aquele direito. Tudo bem? Mas a legitimidade passiva não é dessa pessoa jurídica. Não obstante, a lei do mandado de segurança diz que esta pessoa jurídica tem que ser indicada na ação. Então, é importante indicar na ação quem é a pessoa jurídica que está recusando o exercício daquele direito, que está inviabilizando o exercício daquele direito por conta da falta de norma constitucional, ok? Já se admitiu, inclusive, o ingresso como assistente de pessoas de direito privado, não de direito público, né, de pessoas jurídicas de direito privado, no mandado de injunção. Aconteceu isso no caso da Vale, do Rio Doce, por conta do interesse dela na demanda, mas ela não entra necessariamente como réu. O Supremo já tem entendimento consolidado há muito tempo, no sentido de que a pessoa jurídica de direito privado não vai compor o polo passivo da demanda nesse caso, mas ela tem que ser indicada e ela pode, inclusive, ingressar como assistente, já que ela tem interesse naquela demanda. A legitimidade passiva, porém, é do órgão que edita a norma, ok? Existe a possibilidade de mandado de injunção coletivo, impetrado pelos legitimados para ação coletiva. Então, nós temos que olhar lá para os legitimados do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, mas também são legitimados os partidos políticos, nesse caso,
tá? A Defensoria Pública também, se tratar de direitos, de questões relativas a direitos humanos, a pessoas em situação de vulnerabilidade, etc., os partidos políticos também, dentro da sua competência de atuação, e os sindicatos, nesse caso, também podem ingressar, assim como podem ingressar com ações coletivas, tá? Além das entidades de classe, das associações constituídas há mais de um ano, todo aquele regramento das ações coletivas se aplica aqui. Cuidado, porque no mandado de injunção é sindicato mesmo. Lá nas ações de controle principal, como vimos para a DIN e como vamos ver para a ADO, o sindicato não pode ingressar. Quem pode ingressar é a confederação sindical, que reúne as federações, que reúne os sindicatos, né? Mas aqui não, no mandado de injunção coletivo nós estamos diante de sindicato mesmo, como legitimado para impetrar o mandado de injunção coletivo. Nesse caso, é uma coletividade que não consegue exercer aquele direito. O direito de greve era um exemplo disso. Os mandados de injunção impetrados em razão da impossibilidade do exercício de direito de greve por servidores públicos eram mandados de injunção coletivos, em sua maioria impetrados por sindicatos, que representavam a categoria. Nesse caso, aquela categoria que vai ser alcançada pelos efeitos dessa decisão, e aí se aplica o regramento dos efeitos da decisão e da coisa julgada nas ações coletivas, inclusive, tá? Restringindo, desculpem, para aqueles associados, para aqueles representados pelos sindicatos. Tudo vai aparecer lá no artigo 12, me desculpem, no artigo 12 da lei, ok? A competência para mandado de injunção é de tribunal, sempre de tribunal, tá? Então você nunca vai impetrar um mandado de injunção em primeiro grau. Estamos aqui mais interessados na competência do Supremo Tribunal Federal, que vai aparecer ali no artigo 102q da Constituição Federal, né? O caso de mandado de injunção, quando a omissão for do Congresso, do Presidente da República, etc. Mas existe também a possibilidade de impetração do mandado de injunção na STJ, e isso vai aparecer ali no artigo 105H da Constituição Federal, quando a falta da norma decorrer de autoridade federal da administração direta ou indireta, alguma autarquia, por exemplo, tá? E etc., como aparece ali no artigo. E tribunais estaduais também podem ter competência para isso. Aí a previsão terá que vir nas constituições estaduais, em caso de omissão legislativa estadual ou municipal, né, que inviabiliza o exercício de direitos, e aí será possível então a impetração de mandado de injunção também nos tribunais estaduais, ok? Quais são os requisitos, isso é bem importante, pessoal, quais são os requisitos para a impetração do mandado de injunção? Primeiro, tem que ter um dever de legislar. Um dever de legislar previsto expressamente na Constituição. E esse dever de legislar previsto expressamente na Constituição cria um direito subjetivo à legislação. A pessoa tem o direito a ter aquela legislação para que possa exercer o seu direito. Então tem que ter um dever de legislar expresso na Constituição. Tem que estar escrito lá: o legislador deve regulamentar tal coisa por lei. A lei regulamentará tal coisa. Ok? Por isso que para as normas autoaplicáveis não existe a necessidade, porque se ela é autoaplicável, ela não depende de regulamentação. Ok? Tem que existir a mora do legislador. Então o legislador não editou, ele não regulamentou. E aí tem duas situações diversas. Eu posso ter um prazo fixado na própria Constituição para aquela edição. Então, em alguns casos, a Constituição vai dizer: o legislador editará a norma em tantos dias, num prazo de tanto. Tá? Mas quando não existe esse prazo fixado na Constituição, nós temos que pensar num prazo que seja razoável. Qual que é o prazo razoável para o legislador editar essa norma? Se esse prazo razoável não foi atendido, aí nós estamos diante da mora do legislador. Tá? Houve um caso bem interessante no Supremo, em que a Constituição, era uma emenda constitucional que foi editada, a emenda de 2004, inclusive a emenda 45, né? Ela foi editada, e aí em 2005... logo depois do recesso, inclusive de janeiro, já impetraram um mandado de injunção. E aí o Supremo falou: não, mas calma, né? A emenda constitucional acabou de ser editada trazendo uma necessidade de regulamentação e não existe mora ainda, nem deu tempo, o Congresso estava em recesso, nem deu tempo de caracterizar essa mora, então não existe ali uma razoabilidade nesse prazo. Quando então a norma constitucional não determina um prazo, nós temos aí que pensar num prazo razoável
para a edição daquela norma. A existência de um projeto de lei em trâmite não necessariamente afasta a mora. Claro, se enxergar que esse projeto está em andamento, que nenhum óbice está sendo criado, a sua edição, né, a discussão, enfim, o prosseguimento de todo o processo legislativo, nesse caso, a gente pode até descaracterizar a mora, mas a existência de um projeto de lei não afasta por si só a mora do legislativo, ok, pessoal? Isso é bem importante. E o terceiro requisito, então vamos lá. Primeiro, dever de legislar expresso e mora do legislador. E o terceiro requisito, que é fundamental porque se trata de controle concreto. Tem que haver um nexo de causalidade entre a omissão e o exercício do direito. Eu não consigo exercer o meu direito por conta dessa omissão inconstitucional. Neste caso, existe um nexo de causalidade e eu consigo, então, impetrar um mandado de injunção. É controle concreto. O nexo de causalidade vem justamente para demonstrar isso, né? Tem um direito subjetivo que não pode ser exercido em razão daquela omissão inconstitucional, ok? O STF entende que não se admite liminar no mandado de injunção, várias decisões nesse sentido, mandado de injunção 283, 542, 631, 636, 652, 694 e outros N casos em que o STF decidiu que não cabe liminar, não cabe cautelar no mandado de injunção. Nós vamos ver que na DO ele entende que cabe. Isso também já era uma possível discussão aí para fazermos depois, mas ele entende que não cabe porque ele quase que criaria uma norma provisória para o caso concreto, então não seria possível ali conceder uma liminar. Tenho ressalvas quanto a isso, mas eu vou deixar para fazer essas ressalvas com vocês lá na aula de ADO, porque lá no vídeo de ADO, porque lá a liminar é admissível e não haveria muito motivo para lá ser possível e aqui não. Muito pelo contrário, aqui é que deveria e lá talvez não, mas depois a gente conversa melhor sobre isso, tá? Por hora, fiquem com esse entendimento, o Supremo, em regra, não admite, tá? E outra questão fundamental no mandado de injunção são os efeitos da decisão. Isso vai aparecer de forma bem detalhada no artigo 9º da Lei 13.300. Em se tratando de controle concreto, vocês já sabem, essa eficácia é inter partes, não erga omnes. Então, os efeitos do mandado de injunção só se aplicam para as partes no processo. Se a Thaís, ingressa com mandado de injunção, é para a Thaís que aqueles efeitos vão ser aplicáveis, ok? Só que o próprio artigo 9º da lei, em especial ali nos seus parágrafos, vai autorizar a possibilidade de atribuição de eficácia ultra partes, ou seja, limitado a um grupo, mas para além das partes, ou erga omnes, para todos indistintamente. Essa é a diferença entre ultra partes e erga omnes, né? Ultra partes é para além das partes, mas ainda limitado a um grupo ou uma categoria. É a lógica lá dos direitos coletivos em sentido estrito, na definição clássica de direitos coletivos, né? Ou eficácia erga omnes, e aí é indistintamente a todos. Quando houver outras pessoas que devam ser beneficiadas por aquela decisão. Isso vai aparecer no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300, né? Podendo se conferir eficácia ultra partes ou erga omnes quando for inerente ou indispensável ao exercício do direito. O que o artigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existem mais pessoas naquela mesma situação, então é possível estender os efeitos dessa decisão. Aí é que a coisa fica complicada quando eu entendo a natureza constitutiva do mandado de injunção. Porque se eu entendo que o Supremo simplesmente declara a mora, efeito declaratório, declara a mora e cientifica o órgão, claro que isso vai acabar inevitavelmente tendo eficácia erga omnes, porque todo mundo vai acabar sendo beneficiado pela posterior edição da norma. Se, porém, eu entendo que no mandado de injunção já existe a possibilidade de uma decisão de natureza constitutiva que cria o direito para Thaís, cria os requisitos, cria as condições para que a Thaís exerça aquele direito que está dependente de regulamentação do legislativo, e eu atribuo eficácia erga omnes para essa decisão, eu estou criando para várias pessoas, para todos indistintamente, a possibilidade, eu estou criando as condições de exercício daqueles direitos, independentemente de regulamentação. Entendem o problema disso? Então, quando nós olhamos para o entendimento de que essa decisão tem natureza constitutiva, ela cria novas situações jurídicas, junto com a possibilidade, lá do parágrafo 1º do artigo 9º, de extensão desses efeitos para todos, principalmente para todos indistintamente, eu transformo aí esse mandado de injunção, eu dou a ele quase que o mesmo efeito, quase não, eu dou a ele o mesmo efeito que eu dou lá na DO.
lá na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok? Então é bem importante entender isso e analisar todas essas questões em conjunto, né? Afinal, a natureza dele vai ser constitutiva, isso significa que ela pode ter, essa decisão pode ter um determinado conteúdo. E aí, quando eu olho para o artigo 9º, como que ficam os efeitos disso? Né? Será que o Supremo pode chegar a tanto? Será que ele pode realmente acabar regulamentando a questão para todas essas pessoas, para além daquelas que estão nas partes? É isso que a lei autoriza. É isso que a lei 13.300 autoriza. Se nós vamos criticar isso ou não, aí vamos fazer isso daqui a pouco no nosso encontro ao vivo, ok, pessoal? E também vale lembrar que mesmo quando a eficácia permanece inter partes, mesmo nas situações em que somente as partes do mandado de injunção vão ser alcançadas por aquilo, ainda assim essa decisão será um precedente, né? Ela vai ser considerada um precedente e aí ela vai poder orientar outras decisões. Então, se a Thaís impetrou um mandado de injunção, conseguiu a declaração da omissão inconstitucional e eventualmente até conseguiu uma decisão de natureza constitutiva que criou para ela, para Thaís, as condições para o exercício dos direitos no seu caso concreto, e depois uma outra pessoa ingressa com outro mandado de injunção com a mesma temática pedindo exercício do mesmo direito, ao julgar este segundo mandado de injunção, é possível aplicar o precedente, aplicar o entendimento daquele mandado de injunção para se reconhecer também aquele direito, para se embasar na fundamentação, na ratio decidendi daquele mandado de injunção que já foi julgado antes, né, naquela decisão anterior, para aplicar suas razões determinantes, seus motivos determinantes, neste caso, para orientar a decisão desta outra pessoa e não só a decisão da Thaís. E aí a gente trabalha com a lógica do sistema de precedentes, que é diferente da atribuição de eficácia erga omnes, também já falamos disso, e lá na nossa última aula de efeitos das decisões vamos falar mais ainda, ok? Então vejam que para além de um simples procedimento, né, que tem um procedimento aí, né, que eu nem vou ficar aqui falando para vocês, né, o procedimento, vocês leem lá na lei, a gente conversa depois, ao vivo, mas está muito evidente que vem com a petição inicial, pedido, causa de pedir, intimação do réu, citação do réu para resposta, decisão, enfim, né? Vamos para além do procedimento aí, existem questões de fundo muito mais relevantes no mandado de injunção que nós precisamos, para as quais nós precisamos olhar. Seja essas relativas a todos esses requisitos que orientam o mandado de injunção, seja em especial a natureza e, consequentemente, o conteúdo da decisão que o Supremo vai dar nesses casos e que tem relação direta com o papel que ele pode exercer no sistema constitucional e olhando aí para a questão da separação de poderes. Ok, pessoal? Era isso. Próximo vídeo é sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Os dois temas estão muito juntos, dialogam e depois nós vamos fazer um diálogo conjunto entre eles, inclusive. Até já!